parece que finalmente chegamos ao fim da saga da Associação de Monstros. Depois de 7 anos lutando contra esses terríveis seres e enfrentando também o terrível caçador de heróis Garou, a Associação de Heróis consegue o triunfo e o One Punch Man. Então vamos dar uma olhada nesse capítulo 169, que basicamente é o epílogo de tudo que aconteceu durante esse tempo. E aí galera, Osheda, beleza? Hoje vamos trazer mais uma análise de One Punch Man, mais especificamente do capítulo 169 do mangá, que traz praticamente o desfecho da saga da Associação de Monstros e que também foi a saga do caçador de heróis Garou. A gente chega ao final dessa jornada e aí basicamente o que tem nesse capítulo é mais o desfecho. Obviamente que tem muita coisa ainda a ser mostrada, tem muita coisa ainda a ser resolvida para fechar de vez essa saga e começar a nova saga de One Punch Man, mas essa parte já traz o epílogo, né, e o desfecho de muitos personagens dessa jornada. Então vamos começar a análise, né, mostrando aí basicamente tudo o que aconteceu nesse episódio. Bom, o capítulo começa com o Saitama junto com os Genos, né, eles estão vendo aquele núcleo que foi trazido do futuro que não aconteceu. A gente vê aí que aconteceu um evento de bifurcação de linhas temporais, né, com o Saitama voltando no tempo e derrotando o Garou no passado. Então nós temos dois futuros, um em que o Garou mata todos os heróis e outro em que o Garou é derrotado pelo Zero Soco do Saitama. E aí os Genos têm a ideia de se conectar com o núcleo para ver o que ele possui na sua programação. E aí, ao se conectar, o Genos ele consegue acessar todas as lembranças do núcleo enquanto ele esteve na mão do Saitama nessa realidade alternativa, né, nesse final que não aconteceu. O que eu acho muito estranho, porque o núcleo dos Genos é basicamente uma bateria. A função dele é dar energia para os Genos. E quem tem a função de guardar as memórias seria, em tese, a sua massa encefálica, né? O seu cérebro. Já que o Genos ele é um ciborgue. Então ele tem partes orgânicas e tem partes inorgânicas, né? Metálicas. Né? Ele é o robô com partes humanas. Então as memórias dele deveriam estar guardadas no cérebro e não no núcleo, que é só uma bateria. Mas enfim, o fato é que Genos acaba se tornando o único personagem de One Punch Man a se lembrar de tudo isso que aconteceu. Sim, porque nem mesmo Saitama se lembra de ter derrotado o Garou Cósmico. E é curioso que tem um momento que o Genos começa a explicar para o Saitama, né, a questão de linhas temporais, viagem no tempo e como o Saitama derrotou o Garou do passado, etc, 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 etc. Só que o Saitama não tá nem aí, porque o Saitama ele detesta que as pessoas falem demais. Toda a explicação do Genos entrou no ouvido e saiu no outro. Mas enfim, o Genos acaba achando que o Saitama se lembra disso tudo, mas a verdade é que o Saitama não se lembra de nada, o que é reforçado pelo próprio mangá. E uma das coisas mais legais desse capítulo é que o Genos ele fala com o Saitama que ele é um herói de verdade. O Saitama retruca dizendo que ele não pode ser considerado um herói porque ele nunca chega a tempo, mas o Genos ele replica dizendo que o Saitama chegou a tempo, ele conseguiu salvar todos porque o Genos sabe de tudo que aconteceu. E isso é curioso porque isso dialoga com quando o Saitama está conversando com o Garou no capítulo passado. Ele disse que não pode nem ser considerado um herói porque ele sempre chega atrasado, e de fato o Saitama ele sempre se atrasa nos combates e One Punch Man, e aí ele não pode ser considerado um herói porque ele não conseguiu salvar nem os Genos. Quer dizer, não conseguiu salvar os Genos naquela realidade alternativa. Enquanto que eles conversam, os heróis eles fazem uma roda e começam a descer o sarrafo no Garou, né? Aqueles caras lá, os Tank Top Army, né? A gangue da regata começa a bater no Garou. A gente sabe que se fosse uma luta séria, o Garou praticamente derrotaria todos os heróis Rank B, Rank C, os Tank Top, talvez até os Rank S que estavam lá batendo nele. Só que o Garou ele estava se permitindo se apanhar, né? Ele estava permitindo que as pessoas dessem socos nele.
talvez por uma influência do seu eu futuro, né? Ele provavelmente deve estar tendo algum vislumbre desse futuro que não aconteceu, que foi um futuro terrível, onde o menino Tareu, que é uma das pessoas que se importam com o Garou, acabou sendo morto pelo próprio Garou. E por falar em Tareu, o Tareu ele acaba acordando, né? Ele ouve uma voz que o chama. Essa voz provavelmente também é a do Garou no futuro alternativo. Dá pra ver até que ele aparece meio que numa forma ali de sal, né? Remetendo à estátua de sal que ele se transformou nesse futuro que não aconteceu. E aí o Tareu vê que o Garou está sendo espancado pelos heróis. Os heróis estão espancando o Garou, obviamente eles estão pistola com o que o Garou fez com eles, né? O Garou desceu o sarrafo em todo mundo lá, mandou todo mundo pro hospital, e um dos poucos que se levanta contra os ataques ao Garou é o Metal Bat. E o Metal Bat se levanta, obviamente, porque durante boa parte dessa jornada o Metal Bat lutou ao lado do Garou, quando eles enfrentaram lá a centopeia eremita. Mas se o Metal Bat quer proteger o Garou, do outro lado nós temos o Amai Mask, né? O Amai Mask que quer matar o Garou. Ele quer dar fim ao Garou porque o Garou virou um monstro. E obviamente o Amai Mask ele tem uma posição de que monstro bom é monstro morto. Ele tem essa visão de sempre eliminar todos os monstros que ele encontra. No futuro a webcomic revela por que o Amai Mask tem essa visão. Só que aí eles acabam sendo interrompidos ali pelo Saitama, né? O Saitama chega lá onde eles estão e pergunta quem derrotou o Garou. Ele não tem essa lembrança, que é uma lembrança que está apenas com gêmeos. E é curioso porque o Flash ele fala que ele estava meio bardeado na hora que o Garou foi derrotado, mas ele disse que foi um cara nu. Um cara nu apareceu e deu um soco no Garou. E aí o pessoal já tá conjecturando que esse cara nu poderia ser o Blast. Ele chegou até a dizer que isso era típico do Blast, né? Aparecer do nada para resolver os problemas. Não sei se propriamente pelado, mas enfim. E aí você vê que mais um feito do Saitama vai ser passado para um outro herói. No caso o Blast, né? Porque a derrota do Garou vai ser colocada na conta do Blast e não na conta do Saitama. Em outro momento que acaba intervindo durante o espancamento do Garou é o Zombie Man. O Zombie Man ele pergunta pro Garou se as ações que ele estava fazendo e os poderes que ele adquiriu nesse momento tenham sido fruto de alguma influência externa, mais especificamente um deus ou um god, porque ele enfrentou o Mendigo Imperador, que os poderes do Mendigo Imperador eles eram originados justamente da influência de God. O Garou negou que ele tivesse sido controlado por God, que aqueles poderes fossem de God. Ele disse que tudo era dele mesmo, né? As coisas que ele falou foi ele que falou, os poderes foi ele que adquiriu, ou seja, continuou negando que foi controlado por God, mas a gente viu nos capítulos anteriores que ele de fato estava sendo controlado por God. Tanto que quando ele volta a si, né, depois de tomar o soco do Saitama, ele vê toda a desgraça que ele causou e se arrepende. E aí o Garou ele desafia os heróis, né, dizendo que era para os heróis matá-lo, que os heróis tinham que matá-lo, porque a visão do Garou é que os heróis estão lá simplesmente para sair matando todo mundo, matando todos os monstros principalmente. Quando a Amai Mask vai matá-lo, quem aparece para protegê-lo é o Tareu, né? O menino Tareu, ele agarra na perna do Amai Mask e aí ele começa a falar que vergonha de heróis que vocês são, espancando um cara que salvou ele várias e várias vezes, né? O Tareu ele fala que o velhinho que o salvou, né? Que ele usa o termo, né, velho, ele chama o Garou de velho. O velho que salvou ele era o Garou, né, que foi ele que salvou várias vezes. E aí o King se liga, né, porque tem um dado momento que o Tareu tá chorando, diz que é pro pessoal salvar o velho. E aí ele se liga que o velho é o Garou. O que acaba deixando os heróis todos muito confusos, né? Os heróis acabam ficando confusos porque muitos deles caem em si que estavam apenas espancando um homem. Outros dizem que não, ele não é mais um homem, ele é um monstro, temos que matá-lo e etc. Outros lembrando que o Garou tinha espancado vários heróis e tinha feito o mesmo com vários heróis. E aí, em um dado momento, começa a se ouvir um som. Tum,
tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Esse som nada mais é do que a King Engine em potência máxima. Sim, o King apareceu, o homem mais forte do mundo, para botar moral nos heróis. E você percebe que o King, apesar dele ser um fracote e dele não ter nenhum tipo de superpoder e nem de super força, só com a King Engine já é o suficiente para ele abrir um clarão assim. Os heróis ficaram todos com medo e até o Amai Mask ficou paralisado diante do King, né? Ficou paralisado diante da postura do homem mais forte do mundo, presumivelmente mais forte do mundo, né? De acordo com o pessoal lá de One Punch Man. Só que é revelado que o King ele não agiu sozinho, né? Ele perguntou ao Saitama, ele pediu ajuda ao Saitama se ele poderia intervir, e o Saitama disse que era melhor que o King intervisse, porque é bem provável que quando o King e o Genos e os outros super-heróis precisaram de ajuda, o Garou ajudou. E de fato, o Garou ajudou bastante nessa questão da luta contra a Associação de Monstros. O Garou foi quem derrotou o Fio é Feio Vomitado, o Garou que derrotou o Esperma Platinado, o Garou que derrotou a Centopeia Eremita e etc. Então ele ajudou bastante os heróis nessa missão, apesar dele não se reconhecer como um herói. Mas aí o mestre do Garou, né, o Silver Fang, ele fala que o Garou fez muitas coisas horríveis, só que se ele começar a fazer coisas boas, ele pode se redimir. E é curioso porque o Garou já fez muita coisa boa, né, se a gente for analisar a jornada dele até aqui. E aí, obviamente, ele já está numa jornada de redenção, de uma certa forma. Bom, antes de falar o que aconteceu no final do capítulo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né? Se inscreva no nosso canal, a gente está com a meta de chegar a 800 inscritos e aí eu vou poder revelar um segredo para vocês, trazer uma coisa bem interessante aqui para o canal, e temos uma meta de chegar em 1000 inscritos até o final do ano. A gente já passou a marca dos 600 inscritos e eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se inscreveu. Então se inscreva no nosso canal e se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam sobre tudo que a gente está fazendo aqui no YouTube. Beleza? Bom, aí eles estavam lá reunidos e de repente rola um estrondo. Quando rola esse estrondo, o Garou ele aproveita a deixa para fugir. Ele dá um pulo muito alto que os heróis não conseguem acompanhar, com exceção do Saitama, né? O Saitama consegue acompanhar. E aí ele acaba fugindo e deixando os heróis confusos. Só que é uma coisa curiosa, porque o estrondo em questão foi originado pelo Metal Knight. O Metal Knight aparece lá com seu drone, né? Aparece lá os drones do Metal Knight, tanto o drone escavador quanto vários drones voando no céu. E aí basicamente ele faz aquela limpeza, né? Ele tira toda a chuva radioativa que estava no céu. E aí ele revela para os heróis que eles estavam com altos níveis de radiação e que precisavam passar por uma descontaminação. Isso de fato ocorre porque, se a gente for ver o futuro que não aconteceu, só o fato do Garou se aproximar dos heróis já foi suficiente para eles morrerem intoxicados com radiação. Então o simples fato do Garou ter aparecido provavelmente já deve ter aumentado os níveis de radiação em níveis muito altos, né? Sem necessariamente eliminar os super-heróis, porque antes que isso acontecesse ele foi derrotado pelo Saitama, mas basicamente isso significa que todo mundo lá estava com altíssimo nível de radiação. A coisa que eu pergunto é o seguinte: no futuro que não aconteceu, por que o Metal Knight não apareceu? Talvez a resposta seja até simples, né? A radiação ela não faz efeito apenas em criaturas vivas. A radiação ela também faz efeito em eletrônicos. Então, robôs, máquinas e etc., quando chegam em áreas com muita radiação, elas acabam pifando, elas acabam ficando com defeito. Então, provavelmente, os drones do Metal Knight, nesse futuro que não aconteceu, pode ser que, devido à radiação que o Garou emitiu, eles tenham pifado. Mas enfim, o fato é que o Metal Knight aproveita que o Garou foi derrotado e que a guerra acabou e começa a recolher os espólios da guerra, que nem ele fez na saga contra o Lord Boros. Ele acabou pegando os espólios da guerra, né, pegando muita coisa que tem lá,
para evoluir suas armas. E é importante salientar também que durante essa saga o Drive Knight falou pro Genos que o Dr. Bofoy, né, que é o homem por trás do Metal Knight, ele é o criador do ciborgue maluco, né, do ciborgue louco que matou a família do Genos. Então pode esperar que muito provavelmente teremos uma jornada aí de Genos enfrentando o Dr. Bofoy. E por fim, uma curiosidade, que aquele porta-aviões que foi atacado pelo Oceano Maligno e que estava lá no campo de batalha o tempo todo, era do Dr. Bofoy. O Dr. Bofoy era o dono desse porta-aviões, o que mostra o grande arsenal bélico que ele tem em mãos. O capítulo termina com o Saitama levando o Genos debaixo do braço, né? Uma coisa bem interessante. O Saitama levando o Genos como ele fosse um rolo de jornal, e ele diz que vai levar o Genos até o Dr. Kusseno para que o Dr. Kusseno possa colocar membros nele, né? Braços e pernas, porque o Genos perdeu os seus membros na luta. E aí ele diz que depois eles vão trabalhar para pegar todos os bens pessoais que eles têm no campo de batalha, porque depois de tudo que aconteceu, o Saitama perdeu a casa dele, né? A cidade Z, que era onde ele morava, praticamente não existe mais. Então o Saitama e o Genos vão atrás aí das coisas materiais que eles conseguem encontrar. É importante lembrar que na webcomic o Saitama ele acaba se mudando para a sede da Associação de Heróis depois dessa saga, que obviamente ele também perdeu sua casa. Se o mangá vai seguir os eventos da webcomic, eu acredito que vá, né? Eu acredito que ele vá morar na sede da Associação de Heróis junto com o Genos. Mas enfim, o que é que você achou desse capítulo de One Punch Man? O que é que você achou desse epílogo? Comenta aqui nos comentários, né? Basicamente tem várias coisas também que não foram reveladas, como o destino da Cycles, o destino do Overgrown Hoover e etc. Mas provavelmente isso vai aparecer em um capítulo futuro, né? Mas enfim, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!